Mas eu também acho legal porque a questão da tecnologia, ela promove um certo encantamento, né? Algumas tecnologias, é claro, que são visuais, que o usuário vê. Na última vez que a gente esteve na clínica, foi semana passada, no início da semana, a minha esposa foi olhar contigo uma alergia que deu dentro do olho. E tu fez uma imagem e colocou no telão. Meu Deus, aquilo pra ela postou no Instagram de tão fantástico que ela achou aquilo, e a imagem ficou fantástica. Do negócio ali. É que não aparecia, né? Tá. Mas é uma tecnologia que ela tem uma finalidade diagnóstica, eu acredito, claro, né? Claro. E pro usuário aquilo, meu Deus, olha o meu olho, como meu olho é bonito, eu nunca tinha visto aquilo. E valida a escolha também, né, de quem tá usando o serviço, né? Na verdade, isso, eu acho que assim, a tecnologia é uma baita ferramenta, né? Mas não é a tecnologia que faz isso sozinha, né? Eu tento aplicar muito uma questão, eu sempre fiz isso, que é o seguinte, né? Tu tem que tentar ajudar o paciente, e eu acho que entra muito, realmente, quando eu li Donald Miller, por exemplo, A Jornada do Herói e tal, o storytelling, é isso, a gente começa a ler, cara, eu faço isso como médico uma vida, só que agora tem nome, entendeu? Tem nome, Tu traz o paciente na tua jornada e, digamos assim, tu é a pessoa que ajuda ele. Mas na cabeça do paciente, muitas vezes, é ele que tá resolvendo. Ele que saiu de casa, foi no médico, ele tá resolvendo o problema dele, entendeu? O médico é só um coaching ali, na verdade, pra tentar resolver, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura. Às vezes o paciente tá pensando assim e tu vai junto com ele, entendeu? E aí o que acontece? A tecnologia ajuda eu mostrar pra ele as escolhas que ele tá fazendo. Então, por exemplo, eu extraio uma imagem e mostro pra ele um OCT, uma tomografia, olha aqui o que aconteceu aqui, depois do tratamento, olha o que aconteceu. Ele cria uma história de que ele fez as escolhas corretas, né? Claro que foi eu que escolhi, mas eu preciso criar isso pra ele se sentir, de certa forma, seguro, fez a escolha certa, né? Parte do processo e tal. É muito comum também, desculpa te interromper, mas, na tua área especificamente, o Google, a pessoa chegar lá e dizer assim, não, eu acho que é isso aqui que eu tô, e aí tu tem que contar essa mesma história e conduzir ele dessa mesma forma pra mostrar que tá certo ou errado. Sim, mas se criou um imaginário em torno do Google também, sabe? Eu uso muito o Google. Na verdade, a gente começa a usar a favor. Quando eu fecho um diagnóstico que é visual, e eu fotografo, faço como tu falou, e aí eu falo assim, ó, agora coloca no Google aí do teu celular ali tal doença pra te ver o que vai acontecer. Daí bate as imagens e o cara, é isso aí, entendeu? Então valida, né? Então tu usa sim, entende? Então tá tudo certo. É uma cultura que já se criou, né? Hoje tu tem a gente dizia Winchester na nossa época ainda, tu tem um HD externo hoje que é o Google, né? Sim. Em vez de ser teu cérebro puro. E é isso aí, tu tem que ir com a cultura, não adianta tu brigar, entendeu? É isso daí. Funciona. Nesse sentido aí funciona, porque às vezes o cara tem o Google como ferramenta e ele, sei lá, não tem cultura pra usar, né? O que ele vai pesquisar lá? Ele não tem tanto, né? Tanta bagagem. É um indexador assim. de conteúdo, né? Pra receber as respostas, tu precisa então, fazer as perguntas, né? É a ferramenta, ele não sabe fazer a pergunta. O jeito que tu sabe usar uma ferramenta, entendeu? Tem profissionais muito capacitados criando, né? E publicando conteúdos no Google, disponibilizando o seu conhecimento num lugar como um banco de pesquisa como o Google, né? Então tem muita coisa certa lá também. Claro. Só que eu sei que no âmbito da medicina não é só o certo que conta, né? O certo e o comprovado, né? O assinado embaixo por diversos especialistas. E aí que entra, eu acho que essa linha tênue entre tu usar ela como uma ferramenta confiável ou tu sempre ter um pé atrás. Né? A gente tá vivendo, eu acho que a nossa geração talvez seja isso, a gente tá vivendo uma geração transicional, costumo dizer. Né? Cara, a nossa sensação é que a gente nunca conseguiu chegar. Porque assim, era de um jeito, daí mudou para outro, a gente tá sempre tentando se adaptar, cara. Às vezes os mais novos com mais facilidade e os mais velhos já, tipo, abandonaram algumas coisas, né, entendeu? Então, a gente faz isso assim, e a gente vive num limbo, que é o seguinte, a gente tem muita problema do século XXI com ferramenta do século XX ainda, tá? Então, assim, o que tá ali no Google, cara, talvez ainda não tenha sido criado um conteúdo que dê um fit realmente digital. A gente usa coisas analógicas escaneadas, entendeu? Entendem? Então, assim, a gente está tentando transpor ainda a medicina, talvez o direito, não sei exatamente as áreas, mas as áreas mais tradicionais fazem isso de maneira mais lenta, porque elas têm uma história muito grande atrás. E não é assim para tu desapegar de uma história. Né? Tu não vai chegar para um engenheiro e dizer, não, agora é tudo digital, não sei. O cara vai dizer, não, eu fiz o cálculo, na minha época era assim, continua valendo. Claro que continua valendo, né? Medicina é a mesma coisa, né? Eu aprendi a fazer coisas que eu não tinha Google ainda, óbvio, né? Então, não vou desfazer disso. Teu pai tá no universo digital já
Só no WhatsApp. Só no WhatsApp. Já é alguma coisa. Já é alguma né? coisa. Não, mas ele já tá digitalizado de alguma forma, Sim, né? sim. Porque é um canal digital total, né? É o que eu ia dizer, acho que existe uma diferença importante entre ser digital e estar digitalizado, né? Sim. Acho que é exatamente o que tu falou. Talvez todas as áreas, de uma forma geral, sejam hoje digitalizadas, mas não necessariamente digitais, não Exatamente. oferecem uma Exato. experiência digital, né? E a idade também não significa que porque tu ser mais jovem ou estar na nossa faixa etária que tu tenha que ser digital, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Até que ponto tu acha que é importante para ti hoje, por exemplo, com todo esse background, esse conhecimento e essa tecnologia disponível, tu ainda estar lá no digital? O que isso faz de diferença para ti ou não, né? Porque pro teu pai, por exemplo, ter o WhatsApp ali no celular já é mais do que o suficiente daqui a pouco para lotar uma agenda, por causa da reputação, de história. Será que é necessário tu abraçar essa, que a gente estava falando antes, né, segunda profissão, né, de tu estar lá também criando conteúdo, também se expondo, também vendendo no digital? Ou será que isso é algo que tu pode trabalhar de outra forma, de uma forma menos frequente? Não, eu acho que, assim, exposição digital, digamos assim, e aí falar como a gente falava de criação de conteúdo, conteúdo digital, eu acho que isso é importante, né? Tanto que eu tenho canais aí, faço, tal, na medida que eu consigo, eu faço, né? Mas eu acho que num primeiro momento, então, pensando nessa questão transicional que eu tô falando, a gente é uma geração que está aprendendo a fazer isso ainda, né? Talvez já tenha gente voando aí em digital e tal, mas o pessoal tá com as ferramentas dominadas, mas o comportamento ainda não tá exatamente pronto, né? Tem muita coisa para mudar ainda. Tem coisas aplicadas que 2017, 2018 o pessoal fazia já não funcionam mais, ou não funcionam mais tão bem. Então eu acho que é uma questão da gente... Coisas do mês passado também, que já se aplicava. A gente vai dependendo adaptando. da ferramenta, ela é bem... Mas o que acontece hoje, tá? Por exemplo, minha leitura, assim, tá? Tem uma coisa que tem que tomar cuidado, e eu tento tomar esse cuidado, que é o seguinte: é o equilíbrio entre o quanto que eu abro de exposição digital e o quanto que eu consigo absorver em demanda. Então o que acontece? A gente foi muito de construir de trás para frente, como eu costumo dizer. Primeiro eu construí um núcleo duro, sei lá, hard skills, enfim, onde eu tenho habilidade cirúrgica, eu consigo, obviamente, até um certo volume atender bem, né, que é uma preocupação que se tem. Então eu tenho que ter um certo nível de exposição digital também. Eu não posso exagerar, né, apertar demais esse botão, porque se eu gerar uma demanda grande demais, eu vou ter muita ineficiência em atender, né, porque eu tenho um híbrido digital e físico, digamos assim, um presencial. Então eu tenho que equilibrar essas coisas, né, e a gente vai aprendendo. A quantidade de testes que a gente faz, de prototipias e tal, é enorme, né, porque a gente vai aprendendo e é um universo que está se desdobrando, né, a gente vai aprendendo pouco a pouco. Tu considera... Você respondeu, né? Com certeza. Tu considera a tua clínica hoje uma clínica bem sucedida? Cara, se perguntar isso para um empreendedor, eu acho que a gente não consegue responder, eu acho, cara. A gente tem um nível de bem-sucedido, porque eu costumo dizer uma coisa seguinte, cara: quando tu parabeniza um empreendedor por uma coisa que ele fez, na cabeça dele ele tá recebendo os parabéns no passado, porque ele já tá com a cabeça em outra coisa, entendeu? Então, isso é uma resposta super relativa, né? Se eu te disser assim, sim, eu sou bem sucedido, eu tenho sucesso e tal, cara, de repente eu matei a minha cabeça de insaciedade, digamos assim, ou de tá sempre querendo buscar, né? Mas e também tem que equilibrar, né? Tu tem que curtir as coisas que tu já conquistou e ser grato por elas e tudo mais, né? Tu não pode também ser uma coisa assim, eternamente insatisfeito, não é isso. Mas tem que estar sempre com a cabeça pensando, e daí? Pra onde vai? Como que eu faço, né? É que ambição e insatisfação são coisas distintas também, né? A gente pode querer mais... Mas no sentido de não se acomodar, né? Isso. Essa questão. E não de ser ingrato necessariamente, né? Pelo contrário. Mas se a gente pensar assim, eu vou te dizer assim, como é que eu meço sucesso? Eu vou te dizer então, tá? Pra tentar te responder. Pelas histórias que eu conto, né? A gente gravou, tem um documentário que a gente gravou com alguns pacientes, assim, foi um negócio muito bacana, no ano passado e no outro ano ainda, sobre experiências na clínica. Então a gente tem experiências emocionantes ali, as pessoas contando as experiências que elas vão te trazer histórias que obviamente tu não participa, em algum momento tu conectou com elas e prestou um serviço e soltou elas de volta pro mundo delas, assim.
E elas vêm com uma história complexa, assim, não, porque daí eu fui lá, eu tinha dificuldade para chegar, daí lá na clínica que eu descobri que eu conseguiria fazer, daí fiz, ficou maravilhoso. Então, ali ela cria toda uma história nova, e aí tu vai aprendendo, tu vai assistindo, poxa, que bacana que isso aconteceu. Então, eu acho que aí eu posso te dizer que é sucesso sim, né? Nesse sentido de humanização e resultado humano, né? Mas resultado de estrutura, de técnica e tal. Talvez equipe, sim, eu posso dizer que sim, que eu tenho um sucesso. Mas eu não mediria isso em questões de materiais, por exemplo, entendeu? Acho que não é isso. Porque isso é tudo muito fugaz na vida da gente, sabe? Tudo isso que tu conquista é um tempo só e depois passa, né?